Fala pessoal, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do Amigos da Eólica e temos aqui uma convidada muito especial. Na realidade, ela veio de bem longe só para bater esse papo com a gente. Nós nos sentimos muito honrados com isso e o Edgar vai fazer a apresentação dela, que não é pequeno o currículo, é bem grande, viu? É isso aí. Então, nós estamos hoje com a Cândida Cataldi, então, terapeuta, psicanalista, coach. Tem tantos, hipnóloga, porque ele Especialista em PMP, né? Ela é gerente de projeto, né? PMP. Vamos ouvir um pouco aqui a Cândida, teremos um bate-papo muito agradável. Além disso tudo, ela tem feito um trabalho muito bom de mentoria, então o Instagram dela tem sido bem movimentado. E nós vamos conversar um pouco aqui com a Cândida. Bem-vinda, Cândida, bem-vinda conosco aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigada a vocês. A primeira coisa que eu tenho que fazer é reduzir aí essa bio, né? Para facilitar. Mas eu posso ler, deixa eu ler, eu acho que faz sentido ler. Só um minutinho que eu vou ler aqui. A Cândida, ela é gerente de projetos, PMP, psicanalista, hipnóloga, terapeuta, coach, especialista em PNL, programação neurolinguística, né? Especialista em energia renovável, consteladora familiar e estrategista de carreira, ou seja, você que está precisando ser recolocado no mercado, aqui nós temos uma Red Hunter aqui, ó, no padrão, viu? Vamos lá, Cândida. Bem-vinda. Essa aqui, aí nós falamos aqui um pouco de ti, mas acho que nada melhor do que você nos apresentar quem realmente é a Cândida, né? Além de toda essa lista que nós vimos, né? Acho que vai muito além, com certeza. Bom, primeiramente, eu agradeço a oportunidade, né, de vocês terem feito esse convite. Fico muito honrada. O projeto nem tinha saído no ar e vocês já tinham me nomeado para poder realizar esse convite. E agora eu estava ansiosa para estar sentada aqui, pegar esse voo e estar aqui com vocês. Fortaleza, por si só, já é uma cidade muito especial para mim. Então, por que não, né? Não estar aqui presente no primeiro. Vocês estão vindo como pioneiros. Vamos lá, falando um pouco sobre mim, tenho várias facetas e eu acredito que muitas pessoas possam se identificar com isso, ainda mais quem é multipotencial, né? Mas, a princípio, eu me considero uma terapeuta, né? Então, seja como consteladora, seja como psicanalista e estrategista, porque eu atuo seja com negócios e com carreiras também, né? Cada vez mais a gente vai nichando, né? Porque não tem jeito, não dá para abraçar o mundo, mas vocês vão entender no decorrer aí da conversa o porquê que eu acabei escolhendo essas profissões, né? Também já fui gerente de projeto por muitos anos, vocês sabem que eu atuo no setor de energia renovável já fazem 10 anos, né? De 15 anos de carreira, 10 anos que eu tive a oportunidade de adentrar na eólica, através de um grande player, e para mim foi uma grande escola que eu estou hoje retribuindo a esse setor que tanto tenho estima. Muito bom. Eu gosto de fazer um alinhamento de expectativa nesse começo. Então, o que a gente espera desse podcast? O que você pode esperar desse podcast? Eu acho que a gente pode esperar muitas dicas para você que quer começar uma carreira. A gente pode esperar aí alguns passos sobre isso. Então, você que quer começar uma carreira na eólica ou em outro segmento, mas dentro dos renováveis, eu acho que o caminho é esse. Vamos lá, nos acompanhe, fique por aí. A gente tem muito para falar. Entender até um pouquinho de como você pode descobrir o seu propósito de vida. Que eu acho que é muito sobre o que a Cândida acabou de relatar, né? Que ela teve uma caminhada até encontrar o seu propósito, né? Exatamente. O propósito não é tão fácil assim ser encontrado, mas também ele não precisa ser tão distante, né? Tipo Maria Teresa de Calcutá. Eu acredito que propósito tem a ver com servir. A partir do momento que você está servindo, independente do como você está fazendo, você já está exercendo o seu propósito. A gente só precisa trazer aqui um pouco de clareza. De uma forma muito resumida, já são 15 anos já de carreira. E eu sou de Salvador, nascida, mas eu não fui criada no Brasil. Foram 18 anos morando fora, na Itália. Legal. E eu sou filha de imigrante 2 vezes, seja por parte dos meus pais, né, que migraram para o Brasil, e depois minha mãe que decidiu migrar para a Itália. Então, tenho aí essas 2 origens. E eu sempre tive o sonho na adolescência de morar aqui no Brasil. Eu vinha todo ano de férias, aí eu via toda essa beleza, toda essa facilidade, essa diferença cultural.
e sempre tive esse sonho. Até com que no início de carreira, que eu já trabalhava, eu com 18, 19 anos, eu comecei com vendas, sempre tive a oportunidade de trabalhar dentro de multinacionais, galgava as funções, né, de liderança, assumia a coordenação, mas eu sempre tive esse desejo, foi então que eu vim para o Brasil. Ao vir ao Brasil, uma das tantas tentativas, porque o dinheiro, ainda que fosse em euro, não aguentava muito tempo, aí eu voltava. Então, Voltava, ganhava dinheiro e ia gastar aqui. Na verdade, tentava sobreviver aqui, eu não conseguia entender como é que as pessoas me viam. Mas até que eu realmente tive o apoio, não tem jeito, a gente sempre vai precisar do apoio. Minha família, o meu atual marido também, na época, foi um grande apoio emocional, principalmente. Pode mandar um abraço para ele, viu? Gino, eu te amo. Mas esse apoio foi fundamental nesse início de carreira, onde você se sente geralmente muito perdida. E pelo fato de eu ter trabalhado em algumas multinacionais e também por eu ter alguns outros idiomas, e eu literalmente na época, eu ainda sou da época que eu imprimia os currículos, colocava debaixo do braço e ia procurar. Não sabia o nome das empresas, eu mal sabia o que acontecia no Brasil, porque 18 anos eu morei fora. Então, eu bati de porta em porta, até com que nesses bancos de talentos, né, que geralmente ninguém confia, eu fui chamada, e fui chamada na época para um grande player, que na época era Gamesa Eólica, hoje é Siemens Gamesa, e participei do processo. Eu ainda estava cursando direito, o doutor e doutora, inclusive, vem daí. Eu tinha o fato dos idiomas também, né? Facilitaram demais. Facilita muito. Até porque com uma semana eu já viajei para Espanha, né? Olha isso. Para a gente poder aprender e multiplicar aqui no Brasil. Então, na época foi interessante porque quando eu adentrei, não entrei com esse salário todo. Mas assim. Você entrou como assistente, eu estava vendo aqui. Assistente de planejamento. Assistente de planejamento. Ficou 7 anos na Gamesa. Exatamente. Então, eu não entrei com esse salário todo, só que imediatamente eu recebi algumas propostas que eram o triplo do salário. Eu não conhecia o setor de energia renovável e eólica, e eu era aquela menina jovem em um país que, ainda que fosse seu, não tinha suporte. Eu não tinha suporte familiar, financeiro. A família toda permaneceu na Itália. Mais ou menos. Eu não sou de família abastada, então, no final das contas, eu precisava realmente de recurso. E diante de uma oportunidade com um triplo de salário, e eu recém-empregada na Siemens Gamesa, eu me recordo muito bem que eu tive que tomar uma escolha. Ou eu ficava, ou eu saía. E foi então que eu tive uma visão de longo prazo, ao pesquisar, que eu sempre fui muito curiosa, autodidata, e eu entendi que aquilo ali tinha muita coisa ainda que eu poderia aprender e agregar. Que bom que eu escutei minha intuição e permaneço desde então. Desculpe, outras oportunidades mais dentro da área? Ou não eram dentro da área de eólica ou energia renovável, mas eram em empresas de grande porte, multinacionais. Só que o que me recordo muito bem é porque era como se eu estivesse ganhando um salário triplo do salário, que para mim faria uma grande diferença para sobreviver no país. Mas você pensou num projeto? Eu pensei no longo prazo. Fantástico, fantástico. Eu lembro até que eu cheguei a negociar com a Cândida na época que ela era da Siemens Gamesa. Tinha um projeto que era para levar o centro de treinamento para a Bahia. Eu acho que era você que estava à frente disso, né? Tive à frente de algumas belas coisas por lá. Mas muito bom, muito bom. E tá lhe recebendo aqui uma satisfação, mais uma vez, tá? E aí, assim, hoje, a Cândida, você está à frente. Você tem uma empresa de mentoria? Como é? Bom, mudou muita coisa, né? 10 anos se passaram, eu fui galgando lá, né, de assistente, eu fui para Central Planner, aí eu fui assumindo o planejamento de toda a equipe. A gente inicialmente era Conosur, né, outros países também da Ásia Pacífico. E aí até com que eu saí, eu cheguei como coordenadora administrativa de planejamento. Mas lá, pelo fato de ter iniciado, eu fui a segunda contratada na empresa, quando veio para o Brasil. Então, eu tive uma excelente oportunidade de assumir mais demandas, que geralmente o pessoal reclama. Só que no meu caso, então, eu literalmente, ora eu era compras, ora eu era administrativo, ora eu era planejamento, ora eu era logística, e isso foi excelente porque, ainda que não seja o mais adequado, me deu muito repertório para eu entender exatamente onde é que eu queria trabalhar, o que é que fazia mais sentido.
E no planejamento eu me diferenciava, né? Eu realmente não tenho modéstia à parte, não. Eu falo mesmo, eu gostava daquilo, eu me diferenciava bastante. Não tinha um conhecimento técnico, porque eu não era nem técnica, nem engenheira, mas eu precisava entender sobre pessoas e ter o respeito dessas pessoas. Então, foi quando eu comecei a usar mesmo, mas eu falei, eu preciso entender mais do aerogerador, e eu estudava todo o manual da máquina. Acho que tinha momentos que eu ficava até chateada porque o engenheiro não sabia coisas que eu sabia. E aí, pela imaturidade, né, da idade, a gente começa a falar, como é que tu não sabe? Aí o ego brinca um pouco. Briga. Eu acho lindo essa história, e você está contando, e eu já estou me lembrando aqui do projeto que você tem, que se conecta muito com o que com o seu começo na eólica. Então, assim, você chegou procurando oportunidades e hoje você está à frente desse projeto, o Wind Oportunidades. Então, eu sei que está meio no final da história, mas eu quero que você chegue no Wind Oportunidades. Oportunidades. Não vai estar tão no final, não, porque o Wind Oportunidades veio na minha transição de carreira. Né? Eu digo que Deus me colocou o Wind Oportunidades, me deu essa oportunidade. Eu fui desligada da empresa e foi em um período de luto. Sempre que eu falo desse momento, eu já me emociono, fico com a garganta um pouco assim. Ainda que eu tenha superado isso, mas foi um momento muito importante na minha vida, 2019. E toda a minha vida, digamos assim, foi o pior ano em todas as áreas da vida, né? Tudo, relacionamento, tudo, eu percebia que eu estava deixando a desejar. E aquele momento, eu tive que entender sobre mim. Foi aí que eu acessei o autoconhecimento, foi aí que eu comecei a entender tudo que hoje eu faço, mas foi as primeiras sementes que me foram plantadas de alguma forma. E o Wind Power Oportunidades veio em um momento onde eu estava buscando um processo de recolocação profissional, mas eu não conseguia, e era muito angustiante para mim, porque eu aniversariei um ano em recolocação profissional, sendo que eu e todo mundo, principalmente, tinha uma grande expectativa de mim. Ela é desenrolada, ela é poliglota, ela tem tanta experiência, ela conhece Rapidamente ela todo vai ser mundo. realocada, né? Todo mundo achou isso. Só que eu entrei numa depressão muito grande. Emocionalmente, a minha vibração estava muito baixa. Não adiantava. Foi nesse momento que eu percebi que eu tinha uma marca pessoal forte, que eu nem sabia disso, porque literalmente diretores de grandes players me mandando mensagem em particular para me dar todo o apoio para entrar em grandes empresas e vagas. Foi ali que eu comecei a materializar vagas e até remunerações tão desejadas, porque eu não tinha, né? E eu comecei a perceber, calma, o que eu fiz muita coisa. Acho que eu nunca tive essa percepção do quanto que eu tinha plantado lá dentro, me preocupando sempre com essa visão de cliente. E quando o Wind Power veio no momento onde eu estava no meu fundo do poço, e os fundadores do Wind Power Oportunidades foi o Adriane e o Ricardo Couto. Eles fundaram o projeto de uma forma assim muito intuitiva, através de um grupo de WhatsApp para poder ajudar os profissionais. E eu fui uma dessas pessoas. Não consegui nenhuma oportunidade lá dentro, naquele momento, só que eu tinha essas duas pessoas que para mim são anjos, que inclusive, né, são amigos muito pessoais. O Ricardo esteve conosco. E eles, todos os dias, me mandavam mensagem do tipo, mandei para fulano, falei de ti com ciclano. Ainda que eu não conseguisse nada, aquilo ali era um refrigério. Te alimentava, né? Que me alimentava, e aquilo ali estava me resgatando. Eu me senti na obrigação de contribuir com o projeto. Então, era um grupo que deveria ter 100 pessoas, mais ou menos. Aí eu falei, olha, está crescendo, eu estou indicando para todo mundo, essa era a minha forma de retribuição. Mas a gente precisa ir para um outro grupo, porque na época não tinha, né? A gente nem era no Telegram, enfim. Aí a gente abriu um outro grupo. De tanto indicar, começar a falar, abrir um terceiro. E aí eu precisava retroalimentar. E eu me recordo muito bem, meu Deus, de forma voluntariada, se eu disser que eu vou me voluntariar para um negócio desse, eu vou ter que fazer todo dia, para o resto da vida. E aí eu falei assim, é porque é compromisso, né? Sim. Querendo ou não. E aí eu falei, pois eu vou fazer, eles estão fazendo tanto por mim. Mas não sabem eles, né? Quer dizer, sabe, porque eu acabei deixando isso claro para todo mundo, o quanto aquilo ali me trouxe dignidade. Muito bom. Porque foi quando eu reformei o home office, né, de meu marido, eu falei, não, calma, não estou trabalhando já faz um ano,
o negócio tá emperrado. E aí, eu me recordo muito bem de uma segunda-feira, eu sentei na minha estação desse meu home office na época que a gente tinha reformado, e eu me emocionei e falei, finalmente eu tô trabalhando. Olha aí. E era um projeto voluntariado. E aí eu comecei. Nessa brincadeira, a gente se tornou o maior projeto. A gente foi na época da pandemia, né? Aí vieram as gravações Vieram no as YouTube, gravações né? no YouTube, muito amadoras, mas assim, vieram. E aquilo ali, e aí eu em paralelo, estava acessando o autoconhecimento, estava começando a ter resultado comigo mesma. Eu, em pouquíssimo tempo, fui elevando a minha frequência, fui começando a colocar em prática tudo que eu aprendi, eu colocava em prática e atraí oportunidades. Na época, em pouquíssimas semanas, eu atraí 14 oportunidades, sem precisar me candidatar às vagas, porque eu tinha um ego muito grande, né? Eu queria voltar para uma multinacional, ter um salário igual ou melhor, e com cargo de gestão. A ego da menina, porque queria demonstrar para os outros. E isso começou a acontecer. Com essa exposição no projeto, algumas pessoas do projeto social começaram a vir até mim. Você poderia me dar mentoria? Eu falei, gente, eu estou procurando um mentor para mim. E no momento eu fui resistente no momento. Eu falei, não posso fazer um negócio sem formação nem nada. E eu estava me formando ainda como terapeuta e várias outras coisas, mas sem menor intenção de empreender. Você queria primeiro curar-se. A mim mesma. Curar-se, e aí, na realidade, você não estava buscando o seu propósito, mas o seu propósito lhe encontrou. Foi, exatamente. Acho muito interessante porque tem várias passagens que pessoas falam, né? Você fica buscando um propósito ao longo de muito tempo da vida e às vezes não percebe que o propósito está doido para te encontrar. Exato. E a gente não se permite viver o propósito que está querendo nos encontrar, porque às vezes a gente quer usar a força do próprio braço e não escutar a intuição, ou como queiram chamar, a voz de Deus, entendeu? Te direcionando para onde ele quer te tratar e ele quer te usar, né? Exatamente. É muito poderoso isso. Eu fico até emocionado em ver você falando, porque é lindo quando você é encontrado pelo propósito, que você faz aquilo por amor, né? Você acabou de dizer, eu estava trabalhando voluntariamente, mas estava me sentindo trabalhando, né? Quando percebeu, estava trabalhando. Eu estava trabalhando. A gente deu uma pincelada no Brasil Indie Power, no Indie Power Oportunidades, no Brasil Indie Power está na minha cabeça. Mas eu acho que as pessoas precisam saber o que é o Brasil. Se quiser explicar um pouquinho. Explica para os nossos ouvintes aí. O projeto social, o Indie Power Oportunidades, hoje é um projeto voluntariado, onde nós distribuímos informações, né, de forma democrática, através do YouTube. Nesse momento, de cerca de um ano, mais ou menos, estamos pausados, porque trata-se de um projeto voluntariado, e os gestores possuem, né, algumas prioridades, enfim. É desafiador você ter um projeto social. Temos intenções, né, de levar ele para um próximo nível, mas acreditamos que tudo isso tem que ser com muita cautela, porque nós sabemos que as pessoas estão sedentas exatamente por isso que vocês estão fazendo aqui. Então, fazer e não dar continuidade é decepcionar muitas pessoas que estão criando muitas expectativas. Então, a gente não quer. A gente já fez algumas tentativas de movimentos, inclusive, e não conseguiu dar continuidade. Então, é por esse motivo que tomamos a decisão, né, de, nesse momento, dar uma pausada para que a gente possa retomar. E temos, além das redes sociais, no próprio Telegram, funciona até sem a gente, todos os dias, ainda hoje. O pessoal coloca vaga lá. Coloca vaga e distribui. Então, pessoas aleatórias mesmo, que às vezes nem são do setor, conseguem oportunidades por conta dessa corrente do bem. Fantástico. Bom. E se houver um interesse de retornar, nós também, de alguma maneira, eu tenho interesse de apoiar esse. Vocês já apoiaram, né? Vocês, se eu não me engano, umas 2 ou 3 vezes. Eu acho que eu fui entrevistado 2 vezes, o Edgar, eu acho que também foi entrevistado. A gente entrevistava todo. Não, eu abusava todos os meus contatos, sem off. Falei, ó, você precisa. E eu era meio autoritária, pelo amor de Deus, você tem que fazer, tem que ajudar. Aí eu começava lá a usar a persuasão, mas foi muito interessante porque, assim, as pessoas não a gente sabe. Quem é do mercado, que as informações elas não são tão abertas assim, porque existe ainda uma mentalidade de segurar os dados, retrair, reter, né? Por insegurança, inclusive, falta de autoconhecimento, não entender o propósito de multiplicar.
Então, as pessoas que foram lá, se voluntariado, até porque os momentos eram 2 horas. Às vezes passava muito tempo e eram vários convidados, né, E cara? todo mundo ficava assistindo a gente, né? Cada vídeo ali, às vezes, ultrapassavam 1.000 visualizações, então superaram demais a nossa expectativa. É por isso que a gente não quer deixar o projeto Então, morrer. estamos aí dispostos a contribuir, inclusive até como mediador, se for necessário, porque às vezes realmente eu entendo que com a agenda cheia nem sempre Verdade. é possível tocar. Eu pelo menos me disponibilizo. Desculpa. E pode digo ir. mais, o Índio para Oportunidades, dando continuidade, teve uma época que quando eu comecei a fazer isso, eu tive uma frase que eu repetia para mim todo santo dia, se não for tempo de colher, é tempo de semear. E eu repetia isso por meses, todos Muito bom. os dias. E foi exatamente do Índio para Oportunidades que nasceu a minha empresa. Eu migrei de carreira. Hoje tenho não somente uma empresa, assim, bem 3 empresas, e tudo nasceu de lá. Então, para vocês verem como é tão impactante quando a gente começa a servir e quando a gente faz isso também de forma voluntária. E rompendo aquela barreira, né? Mas vou fazer, mas é sem cobrar, e isso vai consumir meu tempo, mas foi se entregando, né, Cândida, para isso, talvez você nem esperava o resultado. Não, Nem imaginava. não. Sinceramente, jamais. Todo dia eu me ajoelhava e agradecia a tantas coisas incríveis que aconteciam. Uau. Pessoal, e o canal ainda existe, tá? Tá lá no YouTube. Você pode sim ainda assistir. Tem muitos conteúdos lá técnicos fantásticos. Você pode aprender, edificar a sua vida, tá? E aqui eu chamo também a atenção para quem quer ser patrocinador do nosso podcast. Fique à vontade para fazer a leitura desse QR Code que está aí. Nos siga no YouTube, nas nossas mídias sociais, curta e compartilhe esse vídeo para que nós possamos Adorei. alcançar outras vidas e outras pessoas, tá bom? Continue com a gente que ainda tem muita história para contar aí com a Cândida. Tem muita história e eu não sei se já é o momento, mas eu quero falar de Impulsione. Como surgiu esse evento, né? Como que surgiu esse desejo de fazer esse evento? Qual foi os desafios? Qual o próximo Impulsione? Ô, gente, tem uma coisa que outro dia me perguntaram. Cândida, mas por que você continua ainda com seu pezinho ou os 2 pezinhos dentro do setor de energia renovável? E eu falei que eu ainda sinto que eu preciso retribuir o tanto que esse setor me deu. Foi uma verdadeira escola, né? Eu me tornei mulher profissional, realmente me lapidei dentro desse setor. Então, agora o que eu estou fazendo é retribuir para esse setor. Pode ser que daqui a um tempo que nós somos cíclicos, não faça mais sentido, eu já sinta, olha, fiz tudo que eu deveria fazer, multipliquei, conectei quem tinha que ser conectado e agora eu sigo nos meus novos ciclos. Então, dito isso, foi quando surgiu, né, através da empresa que eu tenho uma empresa que hoje ela tem um braço educacional. Então, o Catalin Company é uma empresa uma academia, onde nós, é como se fosse uma universidade corporativa, onde temos educação para adultos que buscam acelerar carreiras e negócios. Dentro inclusive, comecei dentro do setor de energia renovável, foi inclusive através do Índio para Oportunidades. Já alcançamos aí mais de 6 países, a gente está quase chegando nas 400 pessoas aí, que inclusive estão se tornando case de sucesso. Que legal. Eu comecei sozinha, né? Então, através das minhas primeiras formações, eu fui lá multiplicando para eu poder contribuir com essas pessoas. Criamos metodologia própria, agora temos um time e realmente a gente está nesse processo de crescimento. E tem o Instituto Cataldi também, né? Exato, porque agora a gente está num processo de crescimento tão acelerado que muita coisa está mudando. E nisso também nós temos uma agência dentro da mesma companhia e um estúdio também que as demandas, né, empreendedor é assim, né, tá ali para solucionar os problemas. Então, a maioria dos nossos clientes, inclusive, são do setor de energia renovável. Não que sejam todos os profissionais, mas a maioria vem daí. E foi exatamente nesse momento que eu falei, olha, preciso trazer toda essa energia, essas pessoas que são do Brasil todo, né? Inclusive, uma novidade na semana passada que meu time me trouxe é que a gente completou com Josiane de Manaus todos os estados do Brasil.
Que legal. Então, imagina aí você fazer isso, sendo que você começou tão pequena, na tua casa, né? Então, você percebeu o quanto você tem impacto, porque você não vai mentorar uma pessoa e vai parar ali. Isso tem um impacto na família, nos amigos. O alcance O disso alcance- é intangível, né? Exatamente. É intangível. É impressionante o alcance quando você transforma uma pessoa. Na realidade, você transforma Sem contar o uma quanto... nação. Sem contar o quanto, no final das contas, eu também sou transformada, porque todo mentorado, ele é praticamente um professor, né, para mim. E aí eu tive o desejo, eu falei, preciso de algo presencial, a pandemia já acabou, eu quero encontrar essas pessoas, eu quero que as pessoas se conectem. Eu tenho um propósito muito forte de destravar pessoas e conectar pessoas. Eu falei, eu preciso fazer um evento. E eu falei, onde é que eu tenho mais pessoas? Eu falei, no setor de energia renovável. E aí eu falei, pois, eu vou fazer um congresso. Eu sou um pouco ousada. Aí eu falei, vai ser um congresso. E aí, em 45 dias, tivemos a primeira edição, foi no ano passado, em Salvador. E essa primeira edição foi exatamente, assim, foi um belo de um desafio, porque eu estava acostumada a fazer eventos dentro do mundo corporativo, com budget, com recursos, com tudo pronto. Agora, fazer um evento sem nada disso, imagina aí o desafio que Para foi. prospectar, para convencer, né? Exatamente. Para sonhar junto com você, que na realidade vender é um sonho, ideia. é vender um sonho. É vender um sonho. E eu sentia que o mercado precisava disso, eu não queria só. Eu participo dos eventos, eu sei o quanto eles são fundamentais, eu prezo muito, eu defendo a bandeira do network, porque não tem como, eu não estaria aqui se não fosse É verdade. network. Pessoas, no final das contas, é um negócio, é a chave. Pessoas são portas, pessoas são capital, pessoas é um objeto com valor inestimável, né? Hoje, inclusive, eu estava vindo aqui, a própria Forbes colocou isso. Antigamente, né, como é que a gente fazia a valorização de uma empresa através dos ativos, né? Hoje em dia já é diferente, né? Antigamente era dessa forma, hoje são as pessoas que são mais valiosas. E isso está sendo reconhecido de uma forma internacional. Então, e como é que a gente aprende sobre pessoas? Quando a gente tem autoconhecimento sobre nós mesmos e quando nós entendemos que negócios são feitos de pessoas. Então, quando eu tive a ideia, eu sabia que eu não conseguiria fazer isso sozinha. Vendi a ideia para uma dúzia ali de pessoas. Foi o bastante para a gente poder trazer o Brasil todo para Salvador. E a proposta era diferente. Eu falei, eu queria uma experiência, eu queria que as pessoas se conectassem. Eu não queria esse negócio de cartãozinho e ponto. Aconteceu como você queria? Superou as expectativas. Que coisa boa. Esse ano, quando é que vai ter de novo? Qual o próximo? Vai ser 2024. 18 e 19, ó, marca a data, save the date. Eu quero. Que dia? 18 e 19? Sábado e domingo de maio, 18 e 19, 2024. Vou anotar na minha Então, agenda. já salvem aí. Vai ser o Impulsione Leadership Experience. Então, dessa vez a gente está lapidado. Por que sábado e domingo, então? Porque muitas pessoas não têm oportunidade de estar durante a semana. A gente sabe, eu acho que vocês já devem ter perdido alguns eventos por conta disso. E um outro ponto, Nordeste. Então, a nossa prioridade, não que não vá ter edições, né, no Sul-Sudeste, mas o setor de energia renovável está predominantemente aqui. Não faz o menor sentido termos eventos sempre em São Paulo ou outros lugares, ainda que sejam muito proveitosos. Então, no ano passado teve um grande aproveitamento por conta disso. E dessa vez vai ser, inclusive hoje eu vou ter uma visita técnica. Se tudo der certo, gente, vocês vão ter a melhor experiência do mundo. Porque a gente vai trazer, vai ser um grande o primeiro treinamento de líderes do setor de energia renovável. Então lá, se você realmente estiver presente, você vai ter acesso à liderança do mercado. Fantástico. Se preparem aí, viu? E detalhe, é uma informação até que foi repassada aqui juntamente com o Armando da Artwind. O município qual vai ser realizado o evento está previsto que seja a próxima Dubai do mundo, hein? Grandes coisas têm para acontecer aqui no estado do Ceará. Olha, não sabia não. Pois é, informação preciosíssima aí. O hidrogênio verde e as energias renováveis
tem um potencial gigantesco de transformar a história do nosso Nordeste. E foi incrível, sabe? Porque no ano passado, na primeira edição, a mídia da Bahia e até alcance nacional chamou muita atenção. Então, assim, aquilo ali ficou muito claro para mim, ainda que nós saibamos, né, a proporção. Quem está fora está muito antenado, está preocupado com isso. Então, a gente foram umas 15 entrevistas que a gente teve, televisão, rádio e tudo mais. Eu não estou acostumada com isso, então a gente ficou um pouco assim, né? Meio assim, entusiasta, né, da situação. Só que isso chamou muita atenção, porque eu falei, calma, eu vou colocar lá no Ceará, porque nós sabemos, né, da proporção que o Ceará tem. E isso foi excelente, porque os parceiros daqui, tanto é que ia ser esse ano, e alguns parceiros começaram a solicitar e ver a possibilidade de a gente colocar no ano que vem para a gente poder ter um melhor aproveitamento. Então, não vai ser um evento de palestrinha, não se espere só um evento de network, ainda que seja importante. Realmente você vai ser um treinamento para a liderança. É método, é você sair de lá com clareza sobre influência dentro da empresa que você está, ou se você foi investidor, ou se você foi empreendedor, empresário, você realmente sair lá com método para você influenciar as pessoas. Fantástico. Eu sei que nós estamos falando de muitos business, negócios e etc., mas eu sempre gosto de entender um pouco quem é Cândida na essência, quem é Cândida como esposa, quem é Cândida como filha, quem é Cândida como amiga. Quem é Cândida e como você consegue conciliar essas multifacetas, né? De pessoa com o profissional e continuar mantendo a sua essência. Bom, eu falei que 2019 foi o meu pior ano em vários quesitos, inclusive na espiritualidade. E foi nesse ano que eu tive um encontro, né? O famigerado encontro com Deus. E hoje me torno... É até engraçado eu falar, eu sou crente hoje. As pessoas, tu é crente? Eu falei, pois eu sou. Então, eu acredito que a primeira coisa, quando fala quem é a Cândida, eu sou filha, é a princesinha de Deus mesmo, sou abençoada, mimada, e essa é a primeira coisa, chega me emociona porque se não fosse ele... Eu já estou me arrepiando aqui. Eu não seria nada. E então, hoje, tudo que eu faço, Deus está em primeiro lugar. Até a missão, visão, valores da minha empresa é Deus, família e negócios. Tem que ser sustentável e a sustentabilidade tem que estar. Eu sempre penso, quais são os ensinamentos, o que é que eu tenho que fazer aqui, essas parcerias. Então, antes eu era uma menina muito ansiosa, me transformei numa mulher através de Deus, né, muito mais sábia, para ter até essa responsabilidade de mentorar carreiras e negócios para executivos, para negócios, né, que estão realmente crescendo, já está no médio, grande porte. Então, nada disso seria possível se não fosse Deus. E esposa, né, de Dino, né, que inclusive vai estar lá no Impulsione, porque o primeiro ele foi intimado, e aí falou, ó, o segundo você não pode fazer. Vamos conhecer o Dino. Mas como é o nome dele? Claudino. Claudino. Mas todo mundo chama de Dino. Assim, ele realmente é um pilar muito importante, né? A minha família também, né? Eu sou filha de imigrante 2 vezes, né? Mas eu fui criada com uma mãe nordestina, né? De Natal, Rio Grande do Norte. E sozinha, né? Então eu sei muito bem o quanto é desafiador como você nordestino, você imigrar para outro país, vir do nada. Então realmente eu sou essa filha mimada, mimada em todos os sentidos. Mimada. Quantos irmãos? Filha única? Eu tenho criado comigo, eu tenho o Fábio, que é o meu irmão mais velho, mas eu tenho irmãos por parte de pai e por parte de mãe também, né? Então, a família é grande. A família é grande. Só não conheço todo mundo, mas a família é grande. Então, resumindo, eu sou mimada por Deus, sou mimada pela mãe, mimada pelo marido. Pelo Dino. Mimada pelo Dino, mimada pelos meus clientes, porque todo mundo realmente, acho que depois, quando a gente começa a aprender que nós somos filhos abençoados de Deus, a gente começa a perceber que a gente tem um poder muito absurdo dentro da gente. Então, é uma chama, sabe, que acende e você não aceita nada menos do que isso.
pessoas que te tratem exatamente como ele te trata, clientes que te tratam exatamente desse jeito. Então, respondendo a pergunta, eu sou essa menina, mulher. Eu acredito muito que esse mimo, às vezes, ele vem como resposta à essência que você tem. Então, esses dias até acho que eu comentei algo até no teu Instagram de alguma mentoria que você fez e postou sobre uma gratidão de alguém e tal. E eu falei contigo muitas vezes, né? Eu acredito muito nisso, de que o verdadeiro líder, né? Ele é reconhecido quando você realmente demonstra e age, quando a pessoa enxerga em você, fala, pô, esse cara realmente se preocupa comigo. Esse cara realmente, sabe, pô, a Cândida realmente, quando ela fala isso, eu nem tô pagando mentoria ainda. Quando ela dedica o tempo dela falando comigo, ela realmente tá, e ela tá se importando, ela tá lendo, ela tá respondendo com atenção. Então, eu acredito que essa devolutiva, né, esse mimo vem quando a pessoa reconhece que, pô, há algo aqui que hoje em dia é tudo muito superficial, né? As coisas são tão superficiais, às vezes a pessoa não tem tempo para dedicar um tempo para ler um post, ela só vê a foto, ela já passa ali, né? Ela não tem tempo para responder um WhatsApp com mais atenção, às vezes só quer mesmo, ou como é que tá, tudo bem, aquele tudo bem para já passar logo, não é para saber como tá. Então eu acho que essa atenção, e eu sinto isso em você, você dá essa atenção, você compartilha, você se preocupa, né? Sou aspirante blogueira, né? Mas brincadeira à parte, assim, é amor, gente. Se não tiver amor, nada vai fluir. O crescimento, ele vai ser consequência. Eu sempre tive essa clareza, né? Quando eu fiz a migração para empreender, eu não tinha nenhuma intenção de empreender. Eu tinha várias crenças, né, limitantes em relação a isso. Eu via muita gente altos e baixos, eu via minha família também num tal do alto e baixo. Eu falei, para que eu vou empreender? Se o estável é o mundo corporativo e se, querendo ou não, eu estou crescendo aqui dentro do mundo do setor de renováveis. Mas aí a vida, né, vai te preparando, vai te eu tenho até uma história bem interessante aqui que eu gosto muito. Eu imagino que todo mundo conheça quem é Sylvester Stallone, né? Sim, É um mito. eu vi. Lançou um documentário esses dias, né? O Sly. Eu não vi ainda. Tá impressionante, emocionante, contando a história dele. A história dele é linda. Assim, o quanto ele acreditou no sonho dele, né? E até o próprio pai tentou boicotar ele. A história é linda. Ele, dos 22 aos 27 anos, são 5 anos. Ele foi rejeitado lá em Nova York de todas as agências de casting. Teve agência que foi rejeitada até 10 vezes. Chegaram a falar para ele que ele tinha cara de tolo, que ninguém ia sentar no domingo à tarde com a família para poder assistir uma pessoa com cara de tolo falando pelo canto da boca. Isso por 5 anos. Foi então que ele tomou a decisão de estudar durante um ano inteiro, se trancou no quarto, sobre roteiro de cinema. Isso para se tornar um ator melhor. Só que nesse processo, ele fazia isso de dia e à noite ele trabalhava Acho que era num restaurante, alguma coisa assim. Não, né? limpando jaula do zoológico de Nova York. Juntou uma graninha, foi para Los Angeles. Justamente. Los Angeles não foi diferente. Ele foi para Los Angeles porque em Nova York ninguém aguentava mais a cara dele, né? E aí em Los Angeles não foi diferente. Até que um dia ele estava num bar, ele assistiu uma luta de boxe entre Muhammad Ali e Wepner. Não me recordo agora o nome dele. Wepner, ele só recebia pancada, mas ele não se entregava. Aí Stallone falou assim, cara, esse cara sou eu. Esse cara sou eu aqui agora. É a minha história. E foi exatamente daí que ele teve a brilhante ideia de escrever o roteiro, né, do personagem, que era inspirado na história dele, só que disfarçado de um lutador de boxe, que foi o Rocky Balboa. E por conta da aparência física dele, só ofereciam papéis de bandido, papéis cultos, e ele falou que ele se indignou com isso. E no documentário ele fala que quando ele foi vender rock, uma das exigências dele era ele ser o protagonista. Tanto que ele aceitou. Quando ele foi vender o roteiro do Rocky Balboa, ele
lhe ofereceram, teve uma agência que lhe ofereceu $200 mil. $267 mil para ele não ser o Rock. Mas aí ofereceram 200, aí parece que depois voltaram para 250, aí chegou até esse valor aí de $267 mil. Ele, para não ser o Rock, e aí ele nada, até com que efetivamente ele está bom. Você vai ser, só que venderam por $25 mil, ele aceitou. E aí ganhou todo o Oscar, que foram vários Oscars, né? Que foram. Porque imagina, ele estava passando necessidade, estava numa situação difícil. Ele vendeu o Vendeu um cachorro cachorro dele que não por tinha dinheiro para dar comida. $50 e depois, quando ele ganhou os 25 mil, ele foi lá, comprou o cachorro que tinha vendido por $50, ele teve que comprar por $3 mil, porque o cara não queria mais vender. Tá aí a recomendação aí pra vocês assistirem aí o Sly, que era o nome dele. O resumo da ópera é assim, essa história do Stallone, eu acho que se repete, se você for perceber, repete-se provavelmente até na vida de vocês, na minha. Essa é a nossa história. E a gente tem que entender que a vida, se você estiver atento, ela vai te entregar exatamente aquilo que você está buscando. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu queria que a gente desse alguma dica para quem está nos ouvindo sobre as oportunidades, né? Então vamos lá. Estamos, né? Gente, dica não, pelo amor de Deus. Não, mas o que é que nós poderíamos fazer aqui? Como hoje você é uma mentora e acaba facilitando aí o caminho de volta de pessoas que querem retornar para o mercado de trabalho, se você poderia passar para essas pessoas o que é que você tem observado como diferenciais para que elas se retornem rápido para o mercado corporativo em relação a alguns passos. Assim, como fazer isso dar certo? Tipo, não é uma receita de bolo, mas algo que pode fazer sentido para aquela pessoa, entendeu? Vamos lá, já que a gente está no Amigos da Eólica, falar da Eólica, tá? O que é que eu noto? Quando a gente fala sobre reposicionamento de marca, o básico, ele precisa estar feito. Então, parta do pressuposto que você é também uma marca pessoal. Assim como existe aqui o Amigos da Eólica, que já vai valer milhões, a gente tem também a Nike e várias outras marcas, você também, o seu nome é o que vai endossar a tua autoridade, a tua história, porque ninguém tem como ter uma história igual a de cada um aqui. Então, esse é o nosso grande diferencial. Então, quando eu falo isso, é porque muitas pessoas têm mitos relacionados a currículo e LinkedIn que precisa ser voltado especificamente para a vaga que você está se candidatando, sendo que você perde uma grande oportunidade de mostrar quem de fato você é. Então, quando a pessoa experimenta o que é um reposicionamento de marca, então, primeira coisa, pense desde o teu primeiro trabalho, ainda que tenha sido informal ou de menor aprendiz, ou você era adolescente, tem gente que começou a trabalhar com 10, 12, Sim. 15 anos. Dá para aproveitar dessa experiência até as dias atuais, seja de voluntariados, de projetos, empreendedorismo, que muita gente não coloca, às vezes teve que passar um período empreendendo e depois voltou para o mundo corporativo, experiências que não sejam necessariamente formais. Toda experiência, ela tem uma habilidade que você adquiriu. Técnica, né? Então, por exemplo, vamos pegar um técnico ali, um engenheiro que está fazendo planejamento. Então, ele aprendeu sobre PCM, né? Planejamento e controle da manutenção. Quantas horas ele planejou? Quantas frentes? Uhum. Vou fazer um exemplo. Contratos. Eu participei da gestão de contratos. Tenta mensurar o valor desses contratos, se você conseguir. Mais ou menos ali, 200 mil reais. Coloque isso entre parênteses do lado. Se foi do comercial, quanto que já conseguiu vender em um ano? Um pouco do resultado. Líder, eu fui líder. Quantas pessoas você já foi líder? Direto e indireto. Compras, quanto por mês tu comprava, querendo ou não? E resultados, saving, às vezes... Você é um cara operacional mesmo, só que você tem a oportunidade, às vezes, de você dar uma ideia, essa ideia foi comprada por alguém internamente, foi implementada e teve um resultado. Eu sei que a maioria não tem essa visão. Uhum. Então, dá trabalho fazer na primeira sessão, só que isso é o grande diferencial, porque quando você vai fazendo isso, de toda a experiência que você teve, sem omitir, porque quando você omite, o que acontece? Pequena, média ou grande empresa, quando surgiu uma oportunidade, ela está precisando dessa pessoa para ontem.
Vocês são empresários, vocês têm a Stores, e eu entendo que quando surge É pra desse ontem. jeito. É desse jeito. Porque o cliente Ele quer para quando? Ele quer para onde? Ele Pronto. planeja, ele programa, mas só mobiliza quando o outro, o contratante, diz, pode trazer. Exatamente. E a gente sabe como é esse desafio para fornecedor. E isso é para qualquer tipo de empresa. Uhum. Só que a pessoa que está incumbida por essa responsabilidade, então vou pegar aqui a Store de exemplo, né? E isso eu não sei como é o processo de vocês, eu vou só colocar aqui de uma forma hipotética. Quando vocês surgem lá, eu entendo que vocês devem ter uma pessoa responsável por recursos humanos, ou às vezes pode ter sido vocês em algum momento, vocês têm ali um anseio inconsciente de acertar nessa pessoa. Porque se for um colaborador de uma empresa, essa pessoa quer crescer ou quer manter o próprio emprego. Ou com o cliente de vocês, no caso, como fornecedores, vocês querem acertar na pessoa e serem elogiados e Sim. ter um relacionamento de longo prazo. Então, a primeira coisa que o pilar que tem que ter é a confiança. E quando a gente fala de confiança, é como é que eu vou confiar numa pessoa que eu nunca vi na fila do pão, que me manda um currículo onde está lá 5 anos cortados, porque ele acha que não tem nada a ver. Você que não conhece ele, olha para aquilo ali e você começa a ficar, tá, o que que ele fez? De onde é que ele veio? Por que ele Quem passou é? tanto tempo longe do mercado, né, sem O que está trabalhar? acontecendo? A pessoa não sabe falar sobre si, não está transcrito no currículo, nem no LinkedIn. A pessoa, às vezes, vou fazer um exemplo, na própria empresa, na última empresa que eu trabalhei, eu entrei como assistente, todo ano era promovida. Estava lá, coordenadora e gerente de projetos no final, mas eu não coloco só isso, eu coloco desde o primeiro. Se auxiliar, se assistente, eu já fui auxiliar financeira, assistente de vendedora, eu já fiz tudo isso. Mas isso é importante ser colocado, que vai mostrar que você se movimenta, tu não fica parado no mesmo lugar. Você colocou um ponto aí que é bem delicado, que é que você falou assim, no momento que você quer empreender, e aí depois como você empreendeu, e quer voltar para o mercado de trabalho, você não coloca. Talvez, né, porque a pessoa entende que é um passo para trás. É, mentalidade. Explica um pouco, eu acho que é interessante esse ponto, né? Então o cara empreendeu e agora ele quer voltar para o mercado de trabalho por algum motivo, né? Quer voltar para o mercado de trabalho. Então, a importância e o que a pessoa aprende com isso, como mudar essa mentalidade. Tudo depende da forma como nós contamos a nossa história. Então, você quando olha para essa experiência do empreender, lista quais eram as atividades que você fazia. Ah, você tinha que prospectar fornecedor, você tinha que comprar, você tinha que contratar, você tinha que fazer a gestão financeira. Tem tanta coisa que o empreendedor tem que fazer, eu presa, né? Que eu, pelo menos por muito tempo, eu fui desse jeito. Então, lista tudo isso. Ou o empresidiário, né? E... Bom, sem comentários. E entre parênteses, né, você tenta mensurar esses dados. Nada, não adianta mentir, né? Tudo tem que ser mais... Por exemplo, não tenho mais esses dados. Vou fazer um exemplo. Quanto tu comprava mais ou menos um caixa? Era mais ou menos quanto? Era R$1.000 por dia. Pronto. Quantos dias trabalhados era uma média? Faz uma média, multiplica isso pelo tempo que você estava trabalhando com isso. Empreender é a mesma coisa. Então, quando você coloca aquilo ali e valoriza todas as habilidades que você teve, naturalmente o outro lado vai entender, caramba, eu, sinceramente, dentro de um processo onde eu tenho uma pessoa que teve a oportunidade de empreender, fazer a gestão, a coragem, você desenvolve muitas habilidades. O CLT, gente, ele é muito restrito. Eu ia tocar nesse ponto, que às vezes há uma crença limitante, que a pessoa fica naquele negócio que, pô, eu empreendi e não deu certo, vão olhar para mim como que não deu certo. Como fracassado, né? Então, acho que foi muito importante a gente ter tocado nesse assunto, porque quando você diz que, puxa, mas eu olho dois currículos e vejo uma pessoa que arriscou empreender. Ela foi lá. Então, assim, não. Se você está passando por isso, ou conhece alguém que está passando por isso, não olhe para isso como um demérito, como algo, uma mancha no currículo. Não, empreendi. Como você falou, detalhe o que fez, né, Cândido? O tempo que se dedicou, né? O tempo que se dedicou fazendo isso. É interessante você ver que você não ficou de braço cruzado, porque às vezes você empreende por necessidade. Até o motivo do porquê você foi empreender é importante. Porque, por exemplo, eu fiz a transição quando você me fez a pergunta, tá, afinal, quem é a Cândida? Né? Me olhando nos olhos aqui, bem direta. E foi interessante isso porque o meu motivo de empreender foi exatamente voltado para
os meus valores. Então, assim, onde é que eu ia colocar minhas filhas que eu desejo? Eu olhava para aquela rotina, viajando, fazendo e acontecendo, não cabia ali 3 Marias. Diminuí já, viu, Dino? Mas assim, não cabia. São só 3 agora. Não é menos, eu desejava 3, era meu sonho, mas eu percebo que não faz o menor sentido isso. Mas o propósito mesmo, então isso é muito importante, que aí você começa a perceber os valores, e aí, ainda que você julgue que não tenha dado certo, até o motivo pelo qual você acabou fazendo essa transição para empreender faz muito sentido ser contado. Não tem problema nenhum. Eu acho que tudo na vida você tem que ser transparente. Então, todo mundo aqui já teve alguns BOs no trabalho. Com certeza. Exatamente. Tudo é a forma como você conta. Eu sempre digo que tem uma pergunta-chave que nas entrevistas são feitas, que é, me fale de um desafio. A pessoa não quer saber do BO, a pessoa quer saber do BO, do problema, como você lidou com isso e quais foram as lições de aprendizado que você tem disso. Então, em resumo, como é que uma pessoa está se destacando hoje no mercado? Quando ela investe, tá, em si, num reposicionamento de marca, pelo menos num bom currículo, num bom LinkedIn, não fazendo por conta própria, fazendo um Frankenstein, pega um pouco dali, pega um pouco. Isso, infelizmente, você acaba perdendo tempo, porque caro é quando a oportunidade vem e você não está pronto para ela. Mas se você não tiver recurso financeiro enquanto você junta, então segue essas orientações que eu dei. O seu LinkedIn, gente, é uma máquina de emprego. Tá todo mundo lá. É verdade. Só não que as pessoas fique sem não... LinkedIn. Mas não é só ficar sem LinkedIn, realmente é um currículo vivo. Na experiência você pode colocar ali uma foto legal com a equipe. Uma foto vale mais do que 1000 palavras. O currículo, ele é muito frio às vezes. Ele é frio, a letra é fria, né? Exato. Então, todo mundo vai dar uma outra coisa, a sua imagem, a sua postura. Todo mundo que passa por mim passa por um processo de rebrand, né? Também em relação à imagem pessoal. E aí eu falo, olha, homem, tu quer uma barba, tem que ser uma barba muito bem cuidada. Botox, pode olhar. Botox. Não, tá. Não, esse é um exemplo. Dá para eu colocar você até no nosso material ali, ó, de exemplo de Como ter a barba. A barba cortada. Realmente, para ter a barba. E dá trabalho. Quem tem barba, homem, tem que... Se você for querer sustentar esse acessório na mulher ou homem, enfim, que seja parte da tua personalidade, então você tem que sustentar isso diariamente. Né? Eu gosto muito da cultura militar e tudo mais, que tem muita disciplina, e você tem que ter muita disciplina com a sua imagem. Então, comunicação é verbal ou não verbal. 7% é comunicação verbal. É verdade. 93% é não verbal. A tua imagem pessoal está ali dentro, o teu tom de voz está ali dentro. Aí eu vou dar uma olhada na foto do teu WhatsApp, que todo mundo vai, inclusive multinacional, e tá a desejar. Aí você, às vezes, é até um supervisor, mas será que... se você olhar para a tua foto, você diria que você realmente é um supervisor? Você se contrata? Você se contrataria? Porque a imagem conta, né? Então, eu vejo que as pessoas que estão se destacando estão saindo dessa crença de que só entra com indicação, estão saindo dessa crença também que não precisa necessariamente de experiência, dá para você ser de outro, porque o mercado está crescendo e não tem jeito. Vocês devem estar contratando pessoas que não necessariamente têm experiência. Sim, já passamos por esse processo. Então, às vezes, muitos alunos, inclusive, têm experiência nenhuma. Então, pronto. Só que tudo depende, vocês precisam confiar nessa pessoa. E a melhor entrevista de emprego é o treinamento. No treinamento você vê. Se o cara chega na hora, se o cara não chega, se ele se envolve, se ele não se envolve, se ele paga o preço, se ele não paga o preço. Fala nas aulas, quanto fala, o que fala. Sendo observado todo instante. Agora, interessante, né? Realmente, eu sempre observei que há um gap, muitas vezes, no currículo de algumas pessoas que nós recebemos, e em algumas situações eu já perguntei, ela disse, não, porque isso aqui eu botei meu próprio negócio, e aí eu não preciso colocar, mas você falando aqui, eu fiquei meditando. Eu prefiro contratar alguém que empreendeu, mesmo que tenha descontinuado a empresa, porque essa pessoa vai ter a visão de empreendedor. Ela vai olhar para mim, para você, para qualquer empreendedor com empatia. Tem empatia. Eu sei o que esse cara passa.
Eu sei como esse cara às vezes é solitário. Mas tem que quebrar essa mentalidade. Isso é algo que no mercado É muito, é individual, né? é individual. O mercado, ele não alimenta esse pensamento, não se fala, na verdade, disso. Verdade. Boa dica, vou começar. Quando falo de dica não, gente, é porque, gente, ninguém é transformado com dica não, Muito gente. Todo mundo fica procurando ali na dica Procurando gratuita. atalhos, né? A gente pode fazer uma live sobre isso, hein, Cândida? Estou à disposição. Falando de atalhos, falando de como a gente pode chegar tão rapidamente a algum, né? Assim, tinha um capitão na época, eu fazia um curso chamado Curso de Especialização em Salvamento, né? Que ele dizia assim, mais vale uma volta bem voltado do que um atalho mal atalhado, né? Que ele era atalhado, né? Então, assim, cuidado com os atalhos, pessoal. Cuidado com os atalhos. Assim, se existe um caminho a ser seguido, tem que seguir. Ninguém tropeça em grandes montanhas, né? Tropeça em pedrinhas, em buracos, etc. Eu sempre falo que quando a gente não tem, é que nem quando eu fiz a migração de carreira, que todo mundo passa por migrações, né? Micro ou grandes migrações. E meu cérebro, ele estava setado com clareza de onde eu queria chegar. Então, não adianta a gente não ter uma mentalidade com esse direcionamento claro, senão a gente só vai torrar dinheiro e tempo. Então, quando a gente olha para esse processo de recolocação profissional, eu tenho pessoas que falam, Cândida, em 2 meses, literalmente, eu vejo isso, é muito nítido, eu fico surpresa também. Eu me surpreendo com o trabalho que a gente faz. Recebi 30 convites sem precisar me candidatar. 20, 15, isso é todo nível. Não é só aquele nível lá de engenheiro que já tem um tempo. Pessoas com 1 ano, 2 anos de formado, técnicos, mulheres, que a gente sabe muito bem, que 7% é a porcentagem das mulheres no setor de energia renovável. É ainda muito pouco, né? Isso é um dado do ano passado. Esse é o primeiro podcast com a mulher, viu? As primícias, as primícias. Amo. Quem sabe Elvia estará um dia conosco aqui, não é? Não, Elvia pode vir. Inclusive, Elvia, você está muito bem convidada. A gente já está ali organizando para o Impulsione, viu, gente? É verdade. Quem sabe até no Indie Power a gente vai ainda pensar algo sobre... Elvia é referência, gente. Sim, no Brasil Indie Power, quem sabe a gente fazer as gravações lá. Vamos falar com a Beônica, né? E assim, inovador, né? Inovador. Quem sabe antes da Brasil Indie Power não Impulsione. Pois é. Cenas dos próximos capítulos. Essas collabs estão nascendo aqui, ó, ao vivo. Então é isso, pessoal, assim, que satisfação falar com a Cândida, ela explicar um pouco aí do seu coração, né? Abrir o seu coração, mostrar pra gente a sua trajetória, a sua trilha de carreira, como você se reinventou. E é impressionante como nós podemos perceber que, apesar de ser da indústria, nós termos um canal voltado para a indústria eólica, na realidade, a sua história é a nossa história, a história de muitas pessoas que passam por esse processo de transição, passam por situações desafiadoras. Quando você falou 2019, eu disse, putz, as portas da pandemia, né? Então, nós começamos em 2020, né? Nós começamos em 2020. Então, as portas minha empresa também começou em 2020. Você está entendendo? Então, enquanto em 2020 muitas empresas estavam fechando, outras estavam surgindo. Quando a gente olha para esse período, foi desafiador para todo mundo. Eu perdi entes queridos, mas eu estava vivendo um processo de servir, né? Eu tenho, como consteladora familiar, eu aplico em todos os processos de mentoria, é uma visão sistêmica, é um olhar para a vida, como você acabou de comentar. Pessoas desistiram e todos os dias desistem de viver. Então, quando você começa a olhar para a vida mesmo, com a intenção de futuro, de longo prazo, e eu entendo que vocês fizeram isso com a empresa de vocês. Sim. Quando em 2020 foi lançada. A minha também foi lançada em 2020. Mas tudo partiu também da mentalidade do indivíduo, né? Se não tivesse essa mentalidade eu não digo nem tanto de arriscar, mas de ter fé. Ter fé em algo maior, ter fé em si mesmo, é um resgate de identidade, sabe? Se a gente não tem essa clareza de quem nós somos, onde queremos chegar, a pandemia seria uma desculpa. Como qualquer outra coisa. Como qualquer outra coisa, exatamente. Eu costumo, até na época, acho que eu comentei isso com o Edgar e com o Coronel, que muitas pessoas na época da pandemia estavam fugindo do furacão e outros estavam correndo para o olho do furacão.
Eu me lembro que eu fui demitido, né, também em plena pandemia, em 2020, em agosto. Agosto, né? E eu fiquei desanimado num total de um dia. Pô, eu saí e falei. Quando eu fui demitido, eu cheguei em casa, para vocês rirem um pouco. A primeira coisa que eu fiz, quando eu abri a geladeira, queimou a geladeira. Ai, tudo acontece. Rapaz, mas é horrível. Eu abri a geladeira e queimou a geladeira e eu estava com. Eu lembro que eu estava com um Corolla e eu vendi o meu carro porque a empresa alugava um carro para mim. Aí eu vendi o meu carro na sexta-feira e fui demitido na segunda. Misericórdia. Aí eu não vou ficar com os dois carros, vou vender esse carro aqui. Vou investir, fazer outro negócio. Vou fazer outro negócio, né? Ficar com esse carro alugado. E aí fui demitido na segunda. Mas assim, eu lembro que eu não reclamei em nenhum momento. Eu ri da situação quando eu abri, queimou a geladeira. E depois de um dia, eu mandei uma mensagem pro Rômulo, né? E eu falei, Rômulo, lembra aquela conversa que a gente teve sobre Que foi em começar um 2019, negócio? foi em Foi em 2019. 2019. Aí ele falou, lembro sim, tá? Eu falei, pô, saí da Aeris ontem. Lembra? Foi, lembro. Saí da Aeris ontem. Aí você falou, sério? Vamos almoçar amanhã? Pessoas são portas. São. E aí eu até depois mandei pro Edgar uma foto que eu tinha no meu guarda-roupa, que era uma foto de uma empresa de reparo de par. Eu disse assim, olha o poder da visão, né? Não, aí vocês estão entrando num assunto que adoro. Fantástico, né? O poder da visão. Eu disse assim, olha, eu vou te mostrar a foto que eu tinha no meu guarda-roupa, que eu sonhava, na época que eu pensei em reparo de pá eólica, nem existia o Blade Repair GWO. Existia uma empresa na Alemanha de um cara chamado Hans, que ele começou esse projeto de treinamento de reparo de pá eólica, lembro demais dele, e eu mandava mensagem para ele, quero fazer um curso aí na Alemanha e tal, mas eu pensava, mas não é sobre fazer curso, é sobre estar conectado com pessoas que já trilharam esse caminho. Então, tá aí o lance das portas, né? Então, assim, quando eu me associei ao Edgar, eu economizei, não é que eu economizei, né? Mas eu adquiri 17 anos de experiência. Exatamente. Entendeu? Porque eu me conectei a ele. E assim, eu deixo muito claro a minha gratidão pela Aeris, pela Techsys, Sim. empresas que eu passei, que se eu tivesse feito aberto a empresa com o Rômulo antes de passar pela Aeris, nós não conseguiríamos ter o resultado que a gente tem. É verdade. Então, o aprendizado, e quando eu fui sair, eu deixei isso claro. Sou grato aí ao Vilela, ao Cássio, Vitor, Daniel, sou muito grato a vocês. Vocês podem vir, viu? Também, se quiserem, pode vir. Eu falei com o Cássio esses dias, né? A gente conversou um pouco. Mas vamos lá, Cássio, você tem vergonha? Você falou, né, Cássio, um cara mais discreto, mas quem sabe, mano? Então, assim, sou muito grato. Como eu falei, eu sei que o profissional que eu saí, né, quando eu saí da Aeris, o profissional no qual eu me tornei é muito diferente daquele que eu entrei na empresa. Então, foram 8 anos de aprendizado incrível. Muitos processos, muito aprendizado. Então, eu sou muito grato a isso. E isso me proporcionou hoje estar empreendendo. Sem esse conhecimento, eu não estaria aqui. Então, a gente enxergar que esses degraus, né, esse caminho faz Estamos parte, ainda né? aprendendo muito. Muito, né? A vida é um eterno aprendizado. Total. Quando eu comecei a empreender, eu fiquei pensando assim, meu Deus, tá vindo esse negócio aqui, como é que eu vou... E o pessoal me procurava para as demandas, né? Eu falei, e eu tive que olhar para tudo que eu fazia lá. Eu falei, não, se eu tratava não sei com quantos milhões, fazia isso e acontecia, eu vou dar conta aqui. Então, foi muito importante, né, essa jornada que a gente... Por isso que reconhecer a nossa jornada, ela vai ser indispensável. Primeiro porque nos dá força, né? Porque a gente honra o nosso passado, a gente honra nós mesmos, né? E a gente começa a ter clareza, esse autoconhecimento para poder ter repertório e contribuir, né? A gente vai lá e soluciona. Então, quando vocês falam sobre essa jornada, por onde a gente vai passando, eu, por exemplo, eu não dispenso um cafezinho. O pessoal passa em Salvador, inclusive já dá o recado aqui. Quando eu for, vou lhe convidar para tomar um café. Pelo amor de Deus, tá? Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, desde sempre, eu nunca dispensei um contato. Porque no setor, a gente está se conhecendo presencialmente agora. Verdade. Então, nós nos conhecemos por mídias sociais, por contratos, por telefone. a marca pessoal dele é fortíssima, né? Então, todo mundo fala, e desde a época. Então,
é interessante essa questão de você não dispensar o contato com as pessoas. Não vai com a expectativa de que naquele contato vai acontecer alguma coisa. Eu não me esperava a abordagem de vocês prévia, de uma oportunidade de colaboração, e eu vim aqui de coração aberto, né? Então é interessante você se permitir, né? Eu fui lá. Eu cheguei 1 hora da manhã, fiquei esperando no aeroporto até dar o horário. Vim aqui, eu falei, eu vou fazer meus cabelos, porque eu quero ficar bem bonita para honrar o pessoal aqui. E depois, daqui a pouco, eu vou fazer. Acabei preenchendo a minha agenda, mas eu vou voltar 2 horas da manhã para casa. E eu vim de coração mesmo aberto. E aí é dessa. Só que você também tem que ir de coração e fazer. Então, depois daqui vai ter um almoço. Com certeza. Que desse almoço pode surgir outra coisa. Aí depois tem uma reunião, que dessa reunião pode surgir outra coisa. Exato. Realmente você tá em você se permitia isso. Quando eu não tinha grana, era o cafezinho mesmo. Bora ali, você tá em Salvador? E aí eu ficava seguindo o pessoal. Quando eu vejo alguém que tá passando por Salvador e eu tenho um pouco de intimidade, eu falei, não acredito. Eu não acredito que você não vai. O cara nem falou comigo, essa mulher nem me mandou uma mensagem. Eu moro do lado do aeroporto, não tem desculpa. Você mora em Lauro de Freitas? Não, moro em Piatã, Piatã. né? Que fica próximo ali é mais próximo, inclusive, do que Lauro de Freitas. É litoral, né, Piatã? Aquela estrada nova, linda, né? Exatamente. As pessoas não têm ideia do poder que tem essa arma network. Para mim é impressionante. Eu conversei, acho que há umas 2 semanas, com um amigo que deu aí dicas e caminhos para a gente dar alguns passos que a gente não daria sem o que ele disse. Me deu alguns contatos, falou, fala que fui eu que passei o número. Cara, e eu não esperava. Eu não fui para ter essa conversa esperando isso. Não, mas eu fiquei impressionado, porque eu saí de lá, falei com o Roma, falei, cara, que conversa agradável. Que conversa agradável. Então, o network constrói trilhos, né? Impressionante. A gente construiu mais 2 empresas, né? Que está numa fase ainda inicial de 1 ano para cá, na fase de desenvolvimento. A Unira, que é a primeira universidade corporativa de energias renováveis. Então, o network fez com que a gente trouxesse os professores, né, para eles comprarem mais uma vez a ideia. E eles estão passando o ano, assim, teve gente que já começou, teve curso que já ficou pronto, mas assim, a gente está falando de uma universidade, efetivamente não é de um dia para o outro, é um desafio novo. E teve uma outra empresa também que a gente lançou, foi através de contatos, na época era um fornecedor que eu contratava. Quando eu saí, aí ficou lá conversando comigo para outras demandas. A confiança existente, né, do como a gente trata as pessoas faz toda a diferença. Uhum. E hoje somos sócios. Então, tem uma empresa nova, né, a ABI, Inspeções Aéreas, que inclusive não é só para blades, né, mas com drones industriais e tudo mais. Contato ele. E é interessante que, quer seja para a Unira, quer seja para a BI e quer seja também para o Qatar Co, principalmente essas 2 que são novas, os primeiros contratos estão sendo na base do networking. Muito bom. Então, às vezes eu apareço na reunião, foi interessante outro dia que eu apareci na reunião, é você, Cândida? Aí eu falei, pois, e aí, vamos lá? Então, abre portas, né, contatos de lá de trás, né, então, o network, mais uma vez, é a chave onde muita gente desperdiça oportunidades. Você não precisa estar lá de nhenhenhen todo santo dia, não é isso. Eu acredito que existe uma admiração mútua, né? Sim. Caso contrário, por valores e princípios, eu não teria vindo. Então, eu admiro muito vocês e é de longa data, porque todo mundo... o network, ele não pode ser aquele parente chato que só fala contigo para pedir. Isso é o problema, que eu, na minha opinião, as pessoas não sabem usar um network, e quando vai usar um network é para falar, para pedir alguma coisa. Pô, se lembra da pessoa quando você vê algo que está relacionado a ela, encaminha para ela. Se lembra da pessoa quando ela está fazendo um projeto e apoia, incentiva ela. Exato. Não é só se lembrar quando, cara, olha agora, hein, se esse cara me ajudasse. Isso não é network, isso é oportunismo, não é network, né? Exatamente. Bom, hein? Muito Conversa boa. Eu queria quero, né, que a Cândida deixe uma mensagem para as pessoas, uma mensagem que vem do seu coração, pode ser de qualquer coisa. Estou pensando aqui na audiência, e são pessoas que gostam, né, do setor, que já estão dentro do setor eólico. Ou tem curiosidade para entrar.
Eu acredito que a mentalidade de multiplicar, né? Quem está no setor, que está escutando a gente, use o teu conhecimento para multiplicar com as pessoas. Isso não é um papo clichê ou algo muito, assim, sabe, inacessível. Não, é porque às vezes você está ali dentro de uma equipe e você tem essa oportunidade de ajudar. E esse é ajudar genuinamente, ter uma visão de cliente onde todo mundo é um possível cliente teu. Então, vai falar com um coleguinha ali do financeiro, tem essa percepção. Vai falar ali com os fornecedores, porque eu vivi isso. Todo mundo destratava fornecedor. Quando existia algum erro de planejamento, todo mundo dava a culpa do fornecedor. E eu lá na mesa da diretoria falava, epa, não, fui eu mesma, a Cândida aqui. E aí o pessoal, Cândida, você não precisa se expor desse jeito. Eu preciso sim. Mas eu nunca fiz isso como pensando lá na frente. Eu fiz isso por uma questão de valores. Princípio, né? É. Valores e princípios. Então, seja um multiplicador. Então, assim, você sempre tem a oportunidade de estar contribuindo com alguém. Tem, às vezes, as pessoas que são concorrentes ali no core, né? No negócio. Mas ainda assim faz exatamente isso. Toma aqui o contato, fala que é fulano, beltrano. Hoje a minha agenda foi completada sem eu precisar bater na porta de ninguém. Foi o pessoal falando assim, ó, vou conseguir reunião X, Y, vai ficar mais dias? Imagina, com essa mentalidade de multiplicar. No final das contas, tudo vai transbordar para ti. É verdade. Tudo volta e volta de uma forma muito multiplicada, porque Deus é incrível. Você nem se espera os momentos, você nem sabe, meu Deus, por que tá vindo tanta bênção assim na minha vida? É porque você tá plantando. Porque você se colocou embaixo, né? E quem tá fora, coragem, né? Coragem para ser o Sylvester Stallone de persistir, porque tem muita gente que está desistindo muito fácil. Invista, porque o mercado ele não é mais de amador. Graças a Deus, o setor está amadurecendo em todos os sentidos. Que bom, segurança, qualidade, para todos os sentidos, em todas as esferas. Então, não dá mais para... Eu fui uma verde, né, quando entrei no setor eólico. Eu não sabia de nada, nem sabia sobre isso. E todos os meus colegas na época eram tão verdes quanto eu. Então, só que hoje não é essa a realidade que a gente tem. Então, quem está fora e quer fazer essa migração, seja persistente, porque sim, vai ter uma barreira aí de resistência, até porque existem mais pessoas experientes hoje, mas também você venha preparado. Então, tem curso e tem oportunidade de poder fazer curso? Faça. Não acredite que... Outra coisa, ninguém vai fazer um curso ou uma mentoria ou qualquer coisa, uma faculdade, com garantia de que vai se recolocar. Quantos engenheiros, por exemplo, que saem da faculdade e não estão exercendo a engenharia? Tenho certeza que vai ter gente que está escutando aqui e vai dizer, sou eu. Vai se identificar, né? Então, a gente não tem garantia, só que o movimento de a gente realmente se colocar, se posicionar, conhecer pessoas e persistir nisso. Outra coisa, não escutar novela mexicana, porque eu já participei, eu já fui até protagonista de várias novelas mexicanas aí, corporativas. Imaturidade, né, faz parte. Mas, assim, também não se envolver nisso, porque, querendo ou não, você só vai estar alimentando algo que não vai te agregar, não vai evoluir a empresa, você, teus colegas, as amizades, a sua marca. Você vai estar sempre associado a esse disse-me-disse. Então, assim, pense exatamente que marca que eu quero deixar no mundo. Já que tudo marca, já que tudo comunica, leve para si, reflita. Qual o legado, né? Que legado é esse que eu quero deixar? Porque você pode ser o cara mais operacional. Assim como nós todos fomos no início, né? Então, no final, as pessoas lembram da gente. A gente pode ter falhado, pode ter errado, pode ter dado os seus vacilos, mas as pessoas nos observam. Eu tenho certeza que eu não fui convidada aqui à toa. Tinha uma plaquinha ali fora, porque tu não viu, proibido acessar perfeitos. Só entra aqui os imperfeitos. Eu queria só entregar esse presente para quem eu posso? Claro. Ai, gente, eu trouxe também, só que tá na mala.
Esse foi um livro que eu Olha, escrevi. é famoso esse livro, viu? Eu assisti todos os episódios que vocês gravaram e já publicaram. Todos. Então, esse livro foi uma semente que foi plantada no meu coração e o Ó, intuito... dedicatório. Tem. O intuito é justamente que as pessoas entendam que o maior patrimônio delas é a vida. Nossa, fantástico. Tá. Rômulo, Edgar, gente, eu espero que a gente tenha várias outras oportunidades. E eu quero feedback, viu? Eu sou sedenta por livro, meu filho. Ainda mais desse tamanho, a semana que vem eu já devo estar falando com você. Ainda mais com um voo aí. Ainda mais tratando-se de uma coisa, e isso é até um momento aqui, né, para ser falado. Poxa, você tem a oportunidade de apoiar, eu posso. São coisas tão simples, sabe? Teve outro dia que aconteceu uma colega que eu nem sei porque tem um livro, compra até 5. E a gente vai ler, viu? Então a gente tem que apoiar. Incentivar, né? Incentivar. É fantástico. Obrigada. Bom, Cândida, obrigado por estar aqui. Bate-papo muito agradável, muito agradável. Você que acompanhou até aqui, não deixe de curtir esse episódio, compartilhar com alguém, manda com alguém se você entende manda para alguém se você entende que esse conteúdo é relevante, é algo que pode contribuir com outra pessoa. Já começa aí esse collab, já começa esse movimento, né? Esse movimento, né? Manda aí para um monte de mulher aí, viu? Um monte de mulher. A primeira mulher. Primeira mulher aqui no Amigos da Eólica. Então, um beijo no coração de vocês. Muito obrigado aí pela audiência de vocês até aqui e fique conosco. Valeu, fiquem com Deus aí. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.